Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem de um atalaia de Deus que está na torre de vigia para ouvir a voz de Deus, e o que Deus nos falar nós repassaremos para os povos da terra. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras. Um atalaia de Deus não pode acrescentar nem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Por eu ter dito que sou um atalaia de Deus e estou na torre de vigia, muitas pessoas estão se questionando. Este atalaia de Deus, eu acho que ele é uma testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová é quem falam tanto em torre de vigia. A torre de vigia das testemunhas de Jeová é material e terrena. A torre de vigia do atalaia de Deus, o que o atalaia de Deus está falando, é uma torre espiritual, não é natural ou material e nem terrena. O atalaia de Deus não é testemunha de Jeová. O atalaia de Deus é testemunha do Senhor Jesus Cristo. Porque foi assim que o Filho de Deus disse antes de subir para o seu Pai Celestial, conforme Atos 1:8. Ele disse: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e Galileia, até os confins da terra. Estas foram as últimas palavras do Filho de Deus aqui nesta baixa terra. Então, há uma diferença da torre de vigia do atalaia de Deus para a torre de vigia das testemunhas de Jeová. A torre de vigia do atalaia de Deus é celestial. A torre de vigia das testemunhas de Jeová é terrena. A torre de vigia do atalaia de Deus é invisível. A torre de vigia das testemunhas de Jeová é visível. O atalaia de Deus é um porta-voz de Deus aqui na terra. O atalaia de Deus defende o reino celestial. As testemunhas de Jeová defendem um reino terreno. Então, amados irmãos e ouvintes, não confundam a torre de vigia do atalaia de Deus com a torre das testemunhas de Jeová. Da torre de vigia das testemunhas de Jeová é de onde sai a doutrina para todas as testemunhas de Jeová de toda a face da terra. Os conselhos que saem da torre de vigia das testemunhas de Jeová é somente para as testemunhas de Jeová. Os conselhos que vêm da torre de vigia, de onde o atalaia de Deus está, ou recebe a doutrina e as ordenanças de Deus, não é só para uma instituição religiosa. A doutrina que vem da torre de vigia, onde o atalaia de Deus estão, para receber a doutrina celestial, é para todas as instituições religiosas da face da terra. O que Deus está revelando para o seu atalaia na torre de vigia é muito doloroso para se revelar para as instituições religiosas da face da terra. Porque as instituições da terra estão, como as testemunhas de Jeová, estão buscando as coisas terrenas e desprezando as coisas celestiais. Todas as vezes que eu pego nenhuma caneta para escrever o que eu estou vendo da torre de vigia, o Espírito de Cristo me avisa e diz: não se preocupe com a rejeição que os povos religiosos da terra vão dar às tuas mensagens. Você vai ouvir muitas vozes de religiosos lhe chamaram ou lhe chamando de falso profeta e herege. Mas não desanime de fazer o que eu estou lhe mandando fazer. Não dê ouvido à voz destes religiosos que se apostataram das minhas palavras na terra. Faça o que eu estou lhe mandando fazer. No passado, eu levantei o meu servo Ezequiel como meu atalaia no meio do povo de Israel. No século XXI, eu estou levantando o meu atalaia com a mesma missão do meu servo Ezequiel, de dizer para os povos da terra as mesmas palavras para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Quem quiser saber o que Deus mandou o atalaia Ezequiel falar ou dizer para os líderes religiosos do seu tempo,
Leiam no livro de Ezequiel, capítulo 34, 1 a 31. Ezequiel estava na torre de vigia, recebendo as ordens do seu Criador. E tudo que o seu Criador mandou ele dizer para os líderes religiosos, Ezequiel disse sem faltar nenhum tio e nenhum cedilha. Quando Deus ordena, ninguém pode ficar calado. Deus ordenou a Ezequiel, ele bradou a sua voz, ou que os líderes religiosos ouvissem ou deixassem de ouvir. O atalaia de Deus fez a sua parte, deu o recado de Deus para os líderes religiosos de Israel. O atalaia de Deus que Deus está levantando no século XXI tem a mesma missão do atalaia de Israel no passado. O atalaia do século XXI tem o mesmo espírito dos atalaias do passado. Se os atalaias do passado eram uns falsos profetas e hereges, então os atalaias do século XXI são falsos também. E são uns hereges também, pregadores de heresias. Os atalaias do passado eram porta-voz de Deus. Os atalaias do século XXI são porta-voz de Deus também. Quem desprezar os atalaias do século XXI, não tenha dúvida, estão desprezando um porta-voz de Deus aqui na terra. O atalaia de Deus não pode se omitir de falar quando Deus mandar falar. E ai do atalaia se ele se calar quando Deus lhe mandar falar. Este atalaia do século XXI não pode defender nenhuma religião aqui na terra. O atalaia do século XXI, ele congrega em uma igreja. E Deus manda falar com o ministério desta igreja que ele congrega. Assim, como Ezequiel teve que pregar para os líderes religiosos de Israel, o atalaia do século XXI tem que pregar para os líderes religiosos da igreja que ele congrega. Ou que o ministério ouça ou deixe de ouvir, o atalaia tem que falar o que Deus manda falar para o ministério desta igreja a qual ele congrega. O atalaia de Deus congrega em uma igreja e ele está vendo uma visão. A visão do atalaia, que o atalaia de Deus está vendo da torre de vigia, sobre a igreja que ele congrega, é lamentável. De se revelar para o ministério o que o atalaia de Deus está vendo da torre de vigia, sobre o ministério da igreja que ele congrega. É o mesmo que João viu na igreja de Éfeso, no Apocalipse 2, 1 a 7. Que diz assim: ao líder da igreja em Éfeso escreve, isto diz aquele que tem a destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem judeus e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. O ministério da igreja que o atalaia de Deus congrega está na mesma situação da igreja de Éfeso no tempo de João, no Apocalipse. O líder da igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor. Muitos pensam que a igreja que o atalaia de Deus congrega permanece no primeiro amor. Eu pensava também, como muitos irmãos pensam hoje, que a igreja que eu congrego estava permanecendo no primeiro amor. Os líderes da igreja que o atalaia de Deus congrega sabem que esta igreja não está permanecendo no primeiro amor. Até o nome desta igreja foi mudado. Quando ela chegou aqui no Brasil, era a Assembleia Cristã, hoje é a Congregação Cristã. Deus não está reprovando os líderes da Congregação Cristã, não é porque eles mudaram o nome da igreja de Assembleia Cristã para a Congregação Cristã. Deus reprova os líderes da igreja CCB porque eles deixaram o primeiro amor.
Vamos dizer que a Igreja Assembleia Cristã é o primeiro amor e o ministério desprezou o primeiro amor, que é a Assembleia Cristã, para criarem uma nova igreja com o nome Congregação Cristã. Se os irmãos do ministério tivessem mudado o nome de Assembleia Cristã para Congregação Cristã e não tivessem mudado a doutrina, não teriam desprezado o primeiro amor. Então desprezaram o primeiro amor, porque não permaneceram na doutrina que o irmão Luiz Francescon trouxe dos outros países aqui para o nosso país brasileiro. Com certeza, a doutrina pregada pelo irmão Luiz Francescon era uma doutrina bíblica com base na doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Segundo historiadores que conheceram a igreja que o irmão Luiz Francescon trouxe aqui para o Brasil, em 1910, não foi a Congregação Cristã, foi a Assembleia Cristã. E pouco se fala na Congregação Cristã sobre o irmão Luiz Francescon e a sua igreja, a Assembleia Cristã. Uma das doutrinas que a Congregação Cristã excluiu, que foi a doutrina do batismo, que o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 28, 18 a 20. A CCB e o seu ministério inventaram um novo batismo, diferente do batismo ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério da CCB não podia invalidar o batismo ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das doutrinas mais prejudicial da CCB é o rebatismo de pessoas que já foram batizadas por imersão nas águas, depois que creram no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. O rebatismo é desprezar o primeiro amor. Se alguém foi batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este batismo é válido. Não importa quem batizou, se foi um bispo, ou um padre, ou um pastor, ou um ancião. O que tem validade é as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Mas veja a ignorância dos irmãos do ministério da CCB. O batismo só tem validade se for feito pelo ancião da CCB. O batismo realizado por qualquer outra pessoa fora da CCB não tem validade para o ministério da CCB. O único batismo que tem validade é o batismo dos anciãos da CCB. Eu peço perdão ao meu Deus Criador, em nome de Jesus Cristo, porque aceitei o rebatismo, porque não sabia que o batismo de Jesus Cristo é o verdadeiro batismo, somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo pregou para os Efésios que há um só batismo, há um só Senhor. E qual é o nome deste Senhor que Paulo estava falando para os Efésios? É aquele mesmo Senhor que disse em Mateus 28, 18 a 20, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de Deus, o batismo que o seu Filho ensinou é válido em toda a face da terra. Ninguém pode invalidar o batismo que o Filho de Deus ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Invalidar o batismo que o Filho de Deus ensinou é desprezar o primeiro amor. Deus chama hoje o ministério da CCB para voltarem ao primeiro amor, sobre pena que, se não voltarem ao primeiro amor, os juízos de Deus vai ser muito rigoroso naquele grande dia. Sabe qual é a dura pena que vão sofrer os que não voltarem ao primeiro amor? Resposta em Mateus 7, 22 e 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 25 a 27. Quem está dizendo estas palavras não é o atalaia de Deus, é o próprio Filho de Deus, aquele que todas as nações ou todas as religiões chamam ele de Senhor, Senhor. Jesus Cristo disse em Lucas 6, 46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Será que o Senhor Jesus Cristo mandou o ministério da CCB mudar a forma do batismo?
Será que o Senhor Jesus Cristo mandou rebatizar os que foram batizados somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que o Senhor Jesus Cristo disse para o ministério da CCB que o verdadeiro batismo é somente o batismo da CCB? É este batismo que salva e dá garantia de entrar no reino de Deus? Será que o Senhor Jesus Cristo só vai salvar os que se batizarem na CCB? Os que se batizarem fora da CCB não têm salvação, não têm direito de entrar no reino de Deus? O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Como é que alguém fazendo batismo diferente pode ter aprendido com o Senhor Jesus Cristo? No caso do ministério da CCB, dizem que tudo deles é por revelação. Então, quem revelou este batismo diferente do batismo que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Quem revelou que somente o batismo da CCB salva o pecador? Quem revelou que só é considerado de irmãos os que se batizam na CCB? Como atalaia de Deus, vou apresentar o que tem na CCB, que tem base nas Escrituras e o que não tem base nas Escrituras. E como a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. O que tem na CCB, que não tem base nas Escrituras, e nem na doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, é o rebatismo. O rebatismo não tem base nas Escrituras e nem na doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Você talvez diga: Paulo rebatizou alguns discípulos que também receberam o batismo de João. Agora eu te pergunto, o batismo que Jesus Cristo ensinou em Mateus 28, 18 a 20, era o batismo de João? Quem sabe me informar que palavras João usava para batizar as pessoas no Rio Jordão? O que nós podemos afirmar com segurança é que o batismo ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo se usa as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas Escrituras não consta que palavra João usava para batizar as pessoas que vinham a ele para serem batizados. Como atalaia de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, que eu posso dizer para o ministério da CCB é que eles têm que voltarem ao batismo da igreja primitiva, que o irmão Luiz Francisco implantou na Assembleia Cristã aqui no Brasil, no ano 1910. Irmãos do ministério da CCB, não tenham vergonha de se humilhar diante da presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo e pedir perdão por terem desprezado o primeiro amor, para seguir doutrinas diversas que o Senhor Jesus Cristo nunca ensinou aqui na terra. Os irmãos do ministério da CCB nunca examinaram a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14. Ouçam o que o Espírito Santo fala para o ministério da CCB hoje, no século XXI, terceiro milênio. Vocês dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é realmente a palavra de Deus? Se a Bíblia é a palavra de Deus, e por que vocês não dão ouvido ao que Deus fala para vocês através das Escrituras? Vamos ouvir o que o Espírito Santo falou pela boca de Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, 3 a 14? Se alguém ensina alguma doutrina diversa, se não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimentos, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar daqui. Tendo, porém, o alimento e o vestuário, estaremos com isso contentes, mas os que querem tornar-se ricos
caem em tentações, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Peleja a boa peleja da fé. Apodera-te da vida eterna para a qual foste chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Exorto-te a que guarde este mandamento, sem mácula irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que habita em luz inacessível, e ele só possui a imortalidade, a quem nenhum dos homens tem visto e nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, ele pede para Timóteo para guardar este mandamento até a volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo pede para Timóteo que não pregue outra doutrina além da doutrina que Jesus Cristo pregou quando ele esteve nesta baixa terra. Paulo diz que quem vai além da doutrina de Cristo é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas. Não tem nenhum proveito para a salvação pela fé aqueles que não acreditam na doutrina do Senhor Jesus Cristo. É lamentável, mas o ministério da CCB precisa ouvir estes conselhos de Paulo a Timóteo sobre as doutrinas diversas. Se eu perguntasse aos anciãos da CCB, vocês não estão ensinando doutrinas diversas para os vossos fiéis? Qual seria a sua resposta? Eles diziam, não, nós não estamos ensinando doutrinas diversas para os nossos fiéis. E se eu lhe perguntasse, esta doutrina que é só o batismo da CCB salva o pecador, não é uma doutrina diversa? A doutrina de que fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra, não é uma doutrina diversa? Doutrina de que só irmãos os que se batizam na CCB, não é uma doutrina diversa? A doutrina do rebatismo não é uma doutrina diversa? A doutrina de não considerar o batismo de outras religiões que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é uma doutrina diversa? Para o ministério da CCB, o Senhor Jesus Cristo cometeu um equívoco quando ele mandou batizar somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que a igreja do irmão Luiz Franciscon levou para a eternidade este pecado de desobediência ao batismo ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20? Até quando o ministério da CCB vai enganar os seus fiéis, dizendo que o irmão Luiz Franciscon trouxe a CCB aqui para o Brasil? Como era o nome da igreja que o irmão Luiz Franciscon trouxe aqui para o Brasil? Era a Assembleia Cristã, ou era a Congregação Cristã? A igreja que o irmão Luiz Franciscon trouxe aqui para o Brasil foi a Assembleia Cristã e não Congregação Cristã. Deus não está muito preocupado se o irmão Luiz Franciscon trouxe aqui para o Brasil, se foi a Assembleia Cristã ou Congregação Cristã. Deus não está preocupado com o nome de igrejas aqui na terra, se a Assembleia Cristã ou Congregação Cristã. Deus está preocupado com a sua doutrina, que não estão mais conservando hoje, no século XXI, no terceiro milênio. O irmão Luiz Franciscon trouxe aqui para o Brasil uma igreja com a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. E ela permaneceu por muitos anos aqui no Brasil. Depois que os irmãos do ministério mudaram o nome de Assembleia Cristã para Congregação Cristã,
as doutrinas diversas começaram a entrar na congregação cristã, com os irmãos do ministério cumpriu-se a profecia de Paulo, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Quando o homem não quer obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para ele crer na mentira, pensando que está crendo na verdade. Irmãos, não podemos nos omitir de falar o que estamos vendo da torre de vigia. O que nós podemos contemplar da torre de vigia dentro da CCB, hoje no século XXI, é que o que tem de doutrina diversa, só quem pode ver é um atalaia de Deus, porque está na torre de vigia. Porque Deus colocou na torre de vigia, e na torre de vigia é revelado todos os segredos que tem dentro da CCB, hoje no século XXI, terceiro milênio. A quem Deus está revelando o segredo que tem dentro da CCB, hoje no século XXI? Resposta em Amós 3 e 7. Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo a seus servos profetas. Aonde está o profeta Elias na CCB do século XXI? Aonde encontramos o profeta Ezequiel para revelar o segredo dos líderes da CCB? Hoje no século XXI. O profeta do século XXI está na torre de vigia recebendo revelações dos céus para repassar para os líderes da CCB. Deus manda dizer para os líderes da CCB: vocês líderes da CCB abandonaram o primeiro amor, abandonaram a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo para seguirem doutrinas diversas, contrárias à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Quem quiser ver o tamanho da contradição aos santos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo dentro da CCB, venha para a torre de vigia e receba o dom da revelação dada gratuitamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá a todos que quiserem aprender com ele. Como ele disse em Mateus 11, 29, aprendam de mim. Como o ministério da CCB pode dizer que aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, ensinando doutrinas diversas para os seus fiéis? O ministério da CCB tem feito muitas coisas que têm entristecido o coração de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Uma das coisas que mais tem feito Deus sofrer foi a mudança do inário número 4. Ninguém podia mudar o inário número 4. Se tinham hinos para ser acrescentados no inário número 4, que acrescentassem em ordens numéricas, mas da maneira que mudaram o inário número 4, corrigiram o Espírito Santo. Será que Deus aprovaria que alguém corrigisse o Espírito Santo? O ministério da CCB já tinha feito muitas coisas que desagradou a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, mas essa da mudança do inário número 4 abalou as estruturas dos céus e da terra. Somente os atalaias de Deus podem ver o que tem acontecido na CCB depois da mudança do inário número 4. Dos anos 1936 para cá, a CCB tem desprezado o primeiro amor. Desprezaram o Espírito Santo, abandonaram a sã doutrina do Salvador Jesus Cristo, mudaram a forma do batismo, como o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 28, 18 a 20. Dos anos 1936 para cá, a CCB tem vivido de mudanças e mais mudanças. E para completar as mudanças na CCB, nesta década mudaram o inário número 4. Os irmãos já ouviram falar quando uma coisa está de cabeça para cima e alguém bota de cabeça para baixo? Assim fez o ministério da CCB com o inário número 4. Estava de cabeça para cima e o ministério da CCB botou de cabeça para baixo. Para os nossos olhos humanos, o que o ministério da CCB tem feito com tantas mudanças, Deus virou as costas para a CCB. E por isso Deus tem permitido que irmãos do ministério se separem da CCB e abram outras casas de orações para dar liberdade ao Espírito Santo.
que o Ministério da CCB colocou para fora da CCB. Porque com estas mudanças que o Ministério da CCB fez, entristeceram o Espírito Santo. E em um lugar que desprezam o Espírito Santo se ausenta deste lugar. E quando o Espírito Santo se ausenta de um lugar, os espíritos dos demônios assumem este lugar. Só tem um meio para o Espírito Santo voltar para a CCB. Deus diz para o Ministério da CCB: se vocês quiserem que o meu Espírito volte para a CCB, vocês precisam voltarem ao primeiro amor. Vocês talvez digam: como nós podemos voltar ao primeiro amor? Diz Deus para o Ministério da CCB: expurguem da CCB as doutrinas diversas que vocês criaram dos anos 1936 para cá. Expurgue da CCB a doutrina do rebatismo. Se alguém já foi batizado por imersão nas águas, não rebatizem, não importa quem batizou. O que importa é as palavras que foram ditas na hora do batismo. Se o batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é válido em toda a face da terra. Expurgue da CCB a doutrina de que só a CCB é a verdadeira graça de Deus aqui na terra. Expurgue da CCB a doutrina de que fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra. Expurgue da CCB a doutrina de que só o batismo da CCB é válido e que o batismo em outras igrejas é inválido. Expurgue da CCB a doutrina de que só é irmãos os que forem batizados na CCB. Expurgue da CCB o inário número 5. Ressuscita o inário número 4, que foi sepultado no mar do esquecimento. Diz Deus para o Ministério da CCB: se vocês expurgarem todas estas doutrinas diversas que tem na CCB, eu volto a operar na CCB novamente, como no passado, antes de todas estas mudanças na CCB. Diz Deus para o Ministério da CCB: esta mudança do inário número 4 para o inário número 5 cheirou mal nas minhas narinas nos céus. Vocês têm feito muitas mudanças na CCB, que eu não me agradei, mas esta mudança do inário número 4 foi uma das mudanças que abalou os céus, porque vocês entristeceram o meu Espírito Santo com esta mudança do inário número 4. Quantos e quantos erros vocês encontraram no inário número 4? Quantas e quantas vozes ou vezes vocês disseram que os hinos do inário número 4 eram inspirados pelo Espírito Santo? Então, se o inário número 4 era inspirado pelo Espírito Santo, então vocês, líderes da CCB, corrigiram o Espírito Santo na correção do inário número 4, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Os amados irmãos e ouvintes estão pensando que o irmão Ferreira pertence a uma outra instituição religiosa. O irmão Ferreira congrega na CCB. Não pretendo congregar em outra igreja fora da CCB, mas eu tenho certeza que com esta mensagem de advertência para o Ministério da CCB, eu não vou ser bem aceito ou bem recebido pelo Ministério da CCB e pelos fanáticos da CCB. Jamais eu, da minha própria vontade, pregaria uma mensagem dessa natureza para o Ministério da CCB, mas Deus não gosta de fazer surpresa para ninguém aqui na terra. Deus tem os seus porta-vozes aqui na terra para avisar para os povos da terra os perigos que os povos da terra estão correndo por desprezar o primeiro amor, para seguir doutrinas diversas aqui na terra. No caso da CCB, abandonou o primeiro amor para seguir doutrinas diversas. Deus está levantando o seu atalaia no século XXI, dentro da CCB, com uma missão de convidar o Ministério da CCB para voltar ao primeiro amor. Deus tem uma proposta para apresentar para o Ministério da CCB hoje. Ou vocês, líderes da CCB, voltam ao primeiro amor, ou naquele dia vocês vão ouvir
o que está escrito em Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, 41, 46, Lucas 13, 22 a 28. Naquele dia, não vai adiantar dizer que congregava na CCB, que pertencia à graça de Deus aqui na terra. Os irmãos se lamentando e dizendo para o Senhor Jesus Cristo naquele dia: Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu fiz muitos milagres em teu nome, eu expulsei os demônios em teu nome. Para os que abandonaram o primeiro amor naquele dia, não tem misericórdia, vai ouvir o justo juiz dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e todos que abandonaram o primeiro amor aqui na terra. O seu lugar é o lago de fogo e enxofre, ali vai haver choro e ranger de dentes. Naquele dia, não vai adiantar dizer que era ancião da CCB, que era diácono da CCB, que era cooperador da CCB, que congregava na CCB. Não adianta tantas queixas, não vai adiantar tantas queixas na presença do primeiro amor naquele dia. O primeiro amor é o Filho de Deus, que muitos líderes religiosos da CCB abandonaram para seguirem doutrinas diversas. Está escrito em Hebreus 13:8 que o primeiro amor, que é o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O primeiro amor não muda em nem a sombra de variação. Os homens mudam para melhor ou para pior, mas o nosso Deus Criador não muda e não há sombra de variação. Os homens poderiam mudar para melhor e não para pior. No caso do Ministério da CCB, mudaram para pior e não para melhor. Os homens que mudam para pior ficam com a mente cauterizada. É muito difícil convencer estas pessoas que ele mudou para pior e não para melhor. Porque com estas pessoas cumpre-se o que Paulo pregou em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Quando os homens mudam para pior, eles ficam certos de que mudaram para melhor e não para pior. Porque a operação do erro cauteriza a mente deles para crerem na mentira pensando que estão crendo na verdade. Será que é o ministério da CCB acreditam que a mudança do INEB número 4 foi para pior e não para melhor? Será que o ministério da CCB acreditam que a mudança do batismo foi para pior e não para melhor? Será que o ministério da CCB acreditam que ninguém pode ir além do que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra? E uma das coisas que o ministério está indo além é contra o batismo que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Ninguém pode mudar a forma do batismo, tem que ser como o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Será que o ministério da CCB acreditam que eles estão pisando com os pés as palavras do Senhor Jesus Cristo sobre o batismo? E batizando diferente do batismo que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20? Lá o Senhor Jesus Cristo diz: e aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi entregue nos céus e na terra por meu Pai. Portanto, ide e fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo disse em 1 Coríntios 3 e 11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode alterar o batismo que foi ensinado por Jesus Cristo. Quem alterar o batismo que foi ensinado por Jesus Cristo está pondo outro fundamento sobre o batismo. Paulo disse, ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A palavra ninguém significa ninguém, ou seja, nenhum homem nesta face da terra pode pôr outro fundamento além do fundamento que o Senhor Jesus Cristo já fundou quando ele esteve nesta baixa terra. E nenhum homem nesta baixa terra
tem poder de mudar o fundamento do batismo que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo quando ele esteve nesta baixa terra. É lamentável o ministério da CCB ter mudado este fundamento que Jesus Cristo fundou há quase 2000 anos passados. E não faz nem 100 anos que este fundamento foi mudado pelo ministério da CCB. Para o ministério da CCB, este fundamento estava errado e precisava ser mudado. Imagina, irmãos e ouvintes, o Senhor Jesus Cristo fundar coisas erradas nesta terra e ensinar um batismo errado para os povos da terra praticarem nas igrejas. Se você colocar à sua frente os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos da CCB, não dá certo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo com os ensinamentos da CCB. Para começar, o desacordo dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos ensinamentos da CCB começa pelo batismo. O batismo da CCB não é o batismo ensinado por Jesus Cristo. Outro ensinamento que não bate com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é o ensinamento da salvação somente pela CCB. Neste caso, quem é o Salvador? É o Senhor Jesus Cristo ou é a CCB? Se a CCB é a única igreja que salva, então Jesus Cristo não é o único Salvador. As multidões estão lotando as casas de oração da CCB. Estão lotando porque estão acreditando que só tem salvação na CCB e em mais em nenhum outro lugar da face da terra. Tem pastores que têm mais de 20 anos que congregavam em outras denominações religiosas. Estão abandonando a sua igreja para congregar na CCB. Por quê? Ele chegou a uma conclusão que a CCB é a verdadeira graça de Deus aqui na terra. A CCB, com todos os seus erros doutrinários, é uma das melhores igrejas para se congregar hoje no século XXI. A CCB ainda tem 10% de coisas que se aproveita, quanto que as outras igrejas têm mais de 90% de coisas que não se aproveita dentro delas. Quando a CCB voltar ao primeiro amor, ela vai ser uma das melhores igrejas da face da terra. Uma das coisas boas que tem na CCB é não aceitar um homem titulado pastor e nem a cobrança do dízimo. Quando o ministério da CCB expurgar de dentro da CCB as doutrinas diversas, e uma delas é aceitar o batismo por imersão feito pelas outras igrejas. Quando o ministério da CCB chegar a uma conclusão que há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos e por todos, eles vão chegar a uma conclusão que nós todos somos irmãos, independente do credo religioso que alguém professa. Porque quem disse que nós todos somos irmãos foi o Senhor Jesus Cristo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 23, 8 a 10. Veja bem a contradição do ministério da CCB. Eles dizem que só é irmãos se for batizado no batismo da CCB. Todos que forem batizados nas outras igrejas fora da CCB não é irmãos. Que valor tem as palavras do Senhor Jesus Cristo de Mateus 23, 8 a 10, quando ele diz: vós todos sois irmãos? Quando o ministério da CCB voltar ao primeiro amor, eles vão concordar com o Senhor Jesus Cristo que todos nós somos realmente irmãos, independente da igreja que você congregue. Mesmo que alguém não tenha nenhuma religião, mesmo assim não deixa de ser irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não tem base nas escrituras se pregar que só é irmãos se for da mesma igreja ou se for batizado na mesma igreja. Foi assim que Jesus Cristo ensinou em Mateus 23, 8 a 10, que só eram irmãos se pertencesse ao seu grupo religioso ou se fosse batizado na sua religião. Quando Jesus Cristo disse: ninguém queira ser chamado de mestres ou rabi, porque um só é o vosso mestre, todos vós sois irmãos.
Mais um choque do ministério da CCB com o Senhor Jesus Cristo. Tiveram um choque com o Senhor Jesus Cristo no batismo. Agora outro choque, porque Jesus Cristo disse que todos nós somos irmãos. O ministério da CCB não aceitaram o batismo como Jesus Cristo ensinou, somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora Jesus Cristo diz que todos nós somos irmãos, e o ministério da CCB não aceita que todos nós somos irmãos. Só é irmãos para o ministério da CCB os que forem batizados no batismo da CCB e fizer parte do rol de membro da CCB. No dia que alguém deixar de congregar na CCB, agora não é mais irmãos, é um caído da graça, separado da graça. Será que estes ensinamentos doutrinários têm base nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos? Se estes ensinamentos da CCB não tem base nem nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo nem dos seus apóstolos, então é anátema. Não precisamos obedecer a nenhum destes ensinamentos da CCB, que não tem base nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos e ouvintes talvez queiram saber: e quem obedecer a estes ensinamentos, que não tem base nas Escrituras e nas palavras do Senhor Jesus Cristo, o que pode acontecer com os tais? O que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 7, 22 e 23, Lucas 13, 25 a 28, Mateus 25, 41 46, Apocalipse 22, 15. Então quem está dando a resposta para os nossos amados irmãos e ouvintes não é o atalaia de Deus, é o próprio Jesus Cristo. O que vai acontecer com todos que seguirem aqui na terra uma doutrina contrária à doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. O atalaia de Deus não está pondo medo nos irmãos da CCB, que seguem a doutrina da CCB. Estamos avisando o grande perigo que vocês estão correndo por deixar de obedecer à doutrina do Senhor Jesus Cristo para seguir a doutrina da CCB. Muitos irmãos pensam que o atalaia de Deus está querendo fundar uma nova religião ou uma nova igreja. O atalaia de Deus não está querendo fundar nova religião nem nova igreja. A missão do atalaia de Deus é para nós ver um dia que nós possamos ver o ministério da CCB voltarem ao primeiro amor e expurgarem de dentro da CCB todas aquelas doutrinas e qualquer doutrina contrária à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Que um dia nós possamos ver dentro da CCB uma única doutrina, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, que nunca desviaram de nenhum tio, nenhum cedilha da doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Que um dia nós possamos ver o ministério da CCB pôr em práticas Mateus 11, 29, 1 Coríntios 11, 1. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Será que o ministério da CCB está obedecendo aqueles conselhos de Paulo que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 13 a 18? O Senhor Jesus Cristo considerou todos como irmãos. Paulo considerou até os fanáticos ou os afastados das igrejas, ele chamou de irmãos. Será que o ministério da CCB concorda com o Senhor Jesus Cristo que todos nós somos irmãos? Concorda com Paulo que todos nós somos irmãos? Se o atalaia de Deus colocasse na frente da irmandade da CCB, o ministério da CCB e o Senhor Jesus Cristo, agora o atalaia de Deus pergunta para a irmandade da CCB: vocês têm que escolher um dos dois, ou o ministério da CCB ou o Senhor Jesus Cristo. Qual dos dois a irmandade vão escolher? O ministério da CCB ou o Senhor Jesus Cristo? Eu quero ouvir a irmandade agora me responder com sinceridade: qual dos dois é o melhor para a irmandade? O ministério da CCB ou o Senhor Jesus Cristo? Vejam bem, em quem vocês vão escolher. Vejam bem,
Um que vocês vão escolher pela fé, o outro vocês vão escolher por vista. Ou seja, vocês vão escolher porque vocês só acreditam naquilo que vocês vê e apalpam com as vossas mãos. Um tem a salvação eterna para vocês, o outro não tem nada para vocês ou para oferecer a vocês, porque se ele não tem nada para oferecer a vocês, é porque ele não tem nem para ele próprio. Hoje está nas mãos de vocês para vocês escolherem o Senhor Jesus Cristo ou o ministério da CCB. Não pode ficar com os dois, porque ninguém pode servir a dois senhores. Disse o próprio Jesus Cristo em Lucas 16, 13 a 15. Se os irmãos escolherem o ministério da CCB, vão discordar com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos escolherem o Senhor Jesus Cristo, vão discordar com os ensinamentos do ministério da CCB. Qual é melhor para a Irmandade? Obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo ou é obedecer aos ensinamentos do ministério da CCB? Eu pessoalmente, como atalaia de Deus, escolhi obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e desprezar os ensinamentos do ministério da CCB, até eles voltarem ao primeiro amor. No dia que eles voltarem ao primeiro amor, nós podemos obedecer aos seus ensinamentos. Quem despreza o primeiro amor não merece que ninguém obedeça aos seus ensinamentos aqui na terra, porque quem despreza o primeiro amor despreza Deus e seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Não tenha dúvida e nem questione com ninguém aqui na terra. Quem imagina qual vai ser a reação do ministério da CCB quando ouvir esta mensagem? Será que o atalaia de Deus vai ser elogiado pelo ministério da CCB? Eu não tenho dúvidas que o ministério da CCB vai me condenar e me chamar de falso profeta, e vão proibir os seus fiéis de ouvir a mensagem do atalaia de Deus. Tudo que o ministério da CCB disser contra o atalaia de Deus não vai me atingir, porque por todas estas coisas eu sei que eu não mereço. Portador não merece pancada. O ministério da CCB tem que tirar. A bronca é com o Senhor Jesus Cristo, que mandou o atalaia de Deus dar o recado para o ministério da CCB. O ministério da CCB dizem que são homens de revelações. Já que vocês são homens de revelações, se são homens de revelações, se vocês servem ao Deus onisciente, com certeza o Deus onisciente vai revelar para vocês que este atalaia não está inventando coisa alguma sobre o ministério da CCB e nem falsificando revelações para o ministério da CCB. Tudo o que foi falado nesta mensagem para o ministério da CCB é uma realidade, não é falsificação e nem história e conto de fada. Sabe por que Deus está autorizando o seu atalaia para advertir o ministério da CCB? Porque Deus ama a CCB e Deus não tem prazer em ver a CCB abandonando o primeiro amor para seguir doutrinas diversas aqui na terra. Deus quer ver o ministério da CCB voltar ao primeiro amor antes do toque da última trombeta. Talvez nem mesmo o ministério da CCB não esteja entendendo a mensagem de Deus pregada pelo atalaia de Deus. Para o ministério da CCB, por quê? Para o ministério da CCB, eles nunca deixaram o primeiro amor. Eles estão permanecendo no primeiro amor ainda e nunca abandonaram o primeiro amor. Somente os atalaias de Deus podem ver o que está se passando com o ministério da CCB hoje no século XXI. Não só aqui no Brasil, mas do Brasil ao Japão. Esta mensagem de advertência vai ser endereçada ao Ministério do Brás, em São Paulo, porque o Ministério do Brás é o cabeça da CCB em toda a face da terra, do Brasil ao Japão. O inimigo das nossas almas
Tem cirandado o ministério da CCB de uma tal maneira. É ancião sendo morto pela amante, é ancião sendo sentados e perdendo o ministério, é diácono sendo sentado e tirando a liberdade. Agora há poucos dias, um cooperador de jovens foi sentado e tirado a sua liberdade. E o nosso irmão cooperador não aguentou a pressão, se suicidou, se perdeu a sua coroa de vida nos céus, como Judas perdeu também a sua coroa de vida. Será que o ancião que tirou a liberdade do irmão não teve culpa na morte do irmão cooperador de jovens? Não estamos afirmando que o ancião teve culpa na morte do cooperador de jovens. Estamos apenas perguntando, será que o ancião não teve culpa na morte do cooperador de jovens? O ministério do Braz tirou a liberdade de um ancião da minha comum congregação. Até hoje eu estou por saber o porquê este ancião foi sentado, ou seja, tirado a sua liberdade de ancião. Mais ou menos há uns 10 anos passados, os anciãos do Braz foram sentar um ancião no Japão, e depois foi descoberto que o ancião era inocente e foi acusado pelos irmãos. Como ficam estes anciãos diante de Deus? Levantando falso testemunho contra um ancião, sem 2 ou 3 testemunhas, e depois o ancião foi inocentado. Será que o Deus onisciente está em uma causa injusta? Para os irmãos que são fanáticos da CCB, os anciãos do Braz é um Deus para eles. A mesma honra que tem o Papa para os católicos romanos, tem os anciãos do Braz para os fanáticos da CCB. Fanatismo é idolatria. Na balança de Deus pesa igual. Os católicos romanos fanatizam o Papa, os irmãos da CCB fanatizam os anciãos do Braz. Vamos terminar a nossa mensagem de advertência para o ministério da CCB, dizendo assim: diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB: se você do ministério da CCB rejeitar o meu mensageiro, estão rejeitando a mim. Se vocês não ouvirem o meu atalaia, estão deixando de ouvir a mim. Vejam Lucas 10:16, Mateus 10:40 e 41, João 3:19 e 20, Isaías 44:26, Apocalipse 22:16. Estamos limpos do sangue do ministério da CCB que rejeitarem a nossa mensagem de advertência e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Então, Deus nos mandou falar alguma coisa para o ministério da CCB. Não podíamos ficar calados, de boca fechada, sem advertir o ministério da CCB. O grande perigo que o ministério da CCB está correndo por ter deixado o primeiro amor, ou que eles ouçam ou deixem de ouvir, o aviso está sendo dado para o ministério da CCB. Deus diz: voltem ao primeiro amor, enquanto é tempo. O tempo é hoje a ouvir a mensagem do porta-voz de Deus. Diz Deus para o ministério da CCB: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos, cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Diz o Filho de Deus para o ministério da CCB: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor da CCB no século XXI, terceiro milênio. E também para todo o seu ministério, antes de tocar a última trombeta, eis a voz dos meus atalaia, eles vão exultar de alegria quando eu voltar a Sião. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. Era o que Deus tinha para falar com o ministério da CCB no século XXI, terceiro milênio, antes de tocar a última trombeta. Deus e seu Filho Jesus Cristo quer que o ministério da CCB volte ao primeiro amor e cheguem ao conhecimento da verdade, e que não existe outro Salvador além do seu Filho Jesus Cristo. Não existe igreja salvadora aqui na terra, como ensina o ministério da CCB, que a CCB é a única igreja salvadora na terra.
O ministério da CCB e os fiéis da CCB pensam que vão entrar no reino de Deus somente por pertencer à CCB. Esta tese tem que ser expurgada dos estatutos da CCB, enquanto é tempo. Não é só esta tese de Igreja Salvadora, mas outras dezenas de teses que precisam ser expurgadas dos estatutos da CCB, antes que seja tarde demais. Ouçam o que o Espírito Santo diz ao ministério da CCB. Leia 1 João 2,28. Só não vai ficar envergonhado e confundido os que não abandonaram o primeiro amor. Deus está dando uma chance hoje ao ministério da CCB. Não deixem para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. É o conselho revelado dos céus para o ministério da CCB aqui na terra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. Palavra amém significa eu concordo. Assim seja, eu estou de comum acordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo estão nos céus de comum acordo, dizendo amém para esta mensagem e dizendo para o ministério da CCB: voltem ao primeiro amor, enquanto é tempo. Não deixe para amanhã, amanhã é tarde demais. Que seja hoje, agora, a ouvir a mensagem do Atalaia de Deus. Então, mais uma vez, nós dizemos para os irmãos da Igreja de Cristo aqui na terra: digam todos amém e Deus em Cristo seja louvado.